Possivelmente, se eu perguntar para você qual foi o professor, o que você lembra na sua escola e qual o professor que você lembra, ele tá lá no seu estado de pai porque ele fez tanta diferença para você que ele te marcou. Olá, Juliana Rossetti. Eu ajudo pais e professores de adolescentes a se tornarem educadores de alta performance. Hoje eu vim aqui contar uma historinha para vocês. É uma historinha que na verdade é uma história de verdade que uma mãe outro dia me compartilhou comigo. A filha, adolescente, 16 anos, chegou desesperada para o professor, chorando, desesperada mesmo, chorando, porque não sabia resolver um problema de matemática. E aí o professor, primeira coisa que o professor falou, você precisa se acalmar. E a resposta dela foi, mas isso eu já sei, se eu soubesse que era isso que você ia me falar, eu não teria vindo aqui. E isso não resolve o problema, eu tô desesperada, né? Então, muitos professores passam por essa situação com alguns alunos ou com muitos alunos, né? Então, o que a gente pode observar nessa história? O professor não conseguiu resolver a situação do aluno. Primeiro que ela chegou desesperada, chorando, porque não conseguia fazer o dever de matemática. E aí a história dessa paciente, na verdade dessa adolescente, ela não é minha paciente, ela tem muita dificuldade em matemática, né? O grande problema na escola é a matemática. Então, ela já chegou muito abalada emocionalmente, chorando e não conseguiu ter aquilo que ela precisava para resolver o problema, que era entender a questão e resolver o problema de matemática. Então, muitas vezes, a conduta do professor é essa de querer acalmar o aluno, né? E só acalmar por si só não resolve, porque às vezes o aluno está chorando, está desesperado, como no caso dessa história, e ele precisa muito mais do que o professor fale para ele. Se acalme, né? Muitas vezes ele não vai se acalmar, ele precisa de uma coisa a mais. Então é isso que a gente vai abordar hoje aqui. O que seria esse a mais? O que o professor poderia fazer para realmente conseguir resolver a questão com essa aluna, né? E aí o que a gente percebe é que muitas vezes os professores não têm instrumento, não conseguem ajudar um aluno, nessa história, esse tipo de aluno que fica muito nervoso porque tem dificuldade em certas matérias, porque ele acha que só quando o aluno se acalmar ele vai conseguir resolver e aprender o que ele precisa aprender. Claro que ele precisa se acalmar, é verdade, ele vai precisar se acalmar aí para poder retomar, porque quando a gente está desesperado, a primeira coisa que vai embora da gente é o nosso pensamento, é o nosso racional. Porque se eu estou desesperado, eu estou muito emotiva, eu estou abalada emocionalmente, então eu preciso retomar isso, entrar em harmonia, me acalmar, para depois poder resolver todas as questões que eu preciso. Então, quando a gente está abalado emocionalmente, a gente não vai conseguir pensar. E para eu poder resolver qualquer questão além das questões da matemática, eu vou precisar retomar para conectar, vamos dizer assim, o meu racional e poder pensar. Porque quando a gente está abalado emocionalmente, a primeira coisa que vai embora é o nosso racional. Ok, ela precisava realmente se acalmar, mas de alguma forma essa aluna ela pedia algo mais para esse professor. Então a gente pode aprofundar no sentido de o que será que essa aluna estava precisando, além dela se acalmar. Porque alguma hora ela vai se acalmar, e aí? Ela vai aprender a matemática? Né? Então, às vezes, os professores precisam um pouco além do que só fazer o aluno se acalmar. E o ir além seria uma escuta mais, vamos dizer, direcionada para aquilo que ela estava pedindo, que é o que aquele desespero estava querendo dizer, né? E muitas vezes o desespero a gente pode ler como
crenças de que eu não sei a matéria, eu não consigo aprender, eu sou burra, isso aqui é impossível, nunca vou conseguir aprender. Inevitavelmente a gente vai dizendo isso pra gente ao longo da nossa vida, né? E dependendo da minha história de vida, eu vou dizer mais frases, eu vou acreditar mais em algumas coisas do que em outras. Então, vamos supor que aí não é o caso mais dessa história que eu contei, mas vamos supor, vamos conjecturar aqui, vamos colocar hipóteses, vamos levantar hipóteses que essa aluna acreditava que ela realmente era incapaz de aprender matemática. Da onde vem essa incapacidade dela? Da onde vem essa certeza que ela não consegue aprender matemática? E eu acho que aí, acredito muito que o professor que consegue entender o além disso e entrar com ela nessa questão de que ela não consegue, ele vai ter um resultado efetivo de conseguir fazer ela aprender matemática. Porque aí tá mostrando muito pra gente que tem uma crença, e pode ter muito crenças, de que ela é incapaz de. E aí ela colocou a matemática como uma incapacidade real. Provavelmente ela se sente incapaz em outras coisas também. Bom, mas aqui é a matemática que a gente está falando. E ela acredita piamente que a matemática ela não vai aprender, que ela é burra, que ela não vai conseguir, que não importa qualquer aprendizado, o que o professor der de aprendizado para ela, de material para ela estudar, de exercício para ela fazer, ela é incapaz de aprender matemática. Então, o que a gente pode fazer enquanto professor para ter uma escuta mais refinada nesse desespero dessa aluna? Se ela realmente tem, e parece mesmo que se apresenta, e vamos supor que ela realmente tem essa crença que ela não dá conta e que ela não vai conseguir aprender matemática. Ela colocou isso na cabeça dela, ela não vai aprender. Se o professor pode abrir um espaço para essa escuta, ele pode questionar, pode perguntar: o que é que faz você ter dificuldade? Me fale sobre a sua dificuldade, para eu poder te ajudar, né? E aí pode ser que essa aluna, com essas questões que o professor vai se aprofundar nesse desespero e de não só se acalmar, ela comece a entrar mais profundo nessa questão de ela não consegue aprender. E aí junto o professor e ela vão conseguir, de alguma forma, encontrar uma resposta para essa dificuldade que aparentemente é impossível de ser resolvida. Porque pensa só, se a gente tem um momento que uma pessoa olha pra gente e fale: olha, eu não acho que seja, eu não acho que você não pode aprender. Eu acho que você pode aprender. Você aprende biologia, você aprende história, você aprende geografia, então você tem capacidade de aprender também matemática. Ok que você está me dizendo que você tem uma dificuldade em matemática e me parece que isso é muito maior do que você. Então, vamos lá. Eu acredito que você pode aprender. Então, o que é que está dizendo aí dentro da sua cabeça que você não pode aprender matemática, ou que você é incapaz de aprender matemática? Quando o professor começa a questionar o aluno de um jeito mais profundo e específico nas dores que ele traz, se acontece aí um trabalho em conjunto do professor com o aluno para ele realmente conseguir fazer com que esse aluno saia da incapacidade dele. E muitas vezes a gente acredita que a gente tem incapacidade e acha que ela não tem resolução por crenças que a gente vai acreditando, que vai fortificando ao longo da nossa vida. E isso muito vem da nossa história, principalmente da nossa história familiar, da nossa história de vida, que a gente foi vendo, aprendendo e potencializando de alguma forma essas crenças negativas que diz, nesse caso, que a gente não consegue, que a gente é incapaz. Então, o professor nesse momento ele é essencial para esse aluno,
para ele poder quebrar, diminuir ou desensibilizar essa crença que está tão arraigada nele, né? Se a gente for pegar aí o lado da gente enquanto pai, para a gente poder ajudar esse filho que tem essa dificuldade, é um pouco parecido, porque o pai que ouve o filho falar que não consegue, que não dá conta, que é burro, pode também questionar, bom, eu não acho que você seja burro, acho que tem alguma coisa que está além disso e a gente pode conversar. Você é capaz de aprender tantas outras coisas, você é capaz de aprender um jogo pela internet, você é capaz de tantas outras coisas, por que você não é capaz de aprender matemática? Então, o além de só simples a queixa de que é isso e acabou e não tem mais jeito, né? Isso não deve ser tão simples, né? As questões dos alunos ou dos filhos geralmente não são simples, nesse sentido de que eu sou isso e acabou e não tem mais jeito. Então, acho que cabe ao professor e ao pai ir um pouco mais além. E esse trabalho em conjunto dentro de casa e com o professor na escola, ele é muito importante e ele vai dar muito resultado positivo para esse aluno ou para os alunos que passam pelas dificuldades, porque a gente vai ter dificuldades, é inevitável, né? A gente vai passar por dificuldades. E é importante que a gente encontre pessoas que ajudem a gente a quebrar essas dificuldades, a nos dizer que a gente não é incapaz e pronto, e acabou. Mas que isso está mostrando uma dificuldade que ela é superável, que ela pode ser superada. Então, o trabalho do professor passa, além dessa queixa ou desse choro desse aluno, dessa aluna que vem desesperada falando que não sabe, para uma conversa, para um diálogo. E às vezes, muitas vezes, uma conversa só não basta. Às vezes esse aluno ou esse professor vai precisar chamar mais esse aluno para conversar. E aí, depois daquele dia, como é que você se sentiu? Como é que ficou para você quando a gente conversou? Porque quando a gente abre um espaço de fala dentro da escola também, de uma escuta, na verdade, uma escuta mais atenta do professor, do coordenador, esse aluno ele vai ter uma resposta positiva. Pode ser que, a princípio, ele não consiga resolver as questões de matemática, ou as questões que trouxe ele a falar da sua incapacidade. Mas ele consegue, ou ele vai conseguir e desenvolver um processo de capacidade, que até então ele acreditava que não tinha. Então, o espaço de escuta, ele é muito importante também dentro da escola. E o professor que está ali, na linha de frente, se ele faz esse papel, ele vai convidar muitos alunos a se sentirem ok, a se sentirem capazes. Que o se sentir ok é nesse sentido, deles se sentirem capazes, que eles são capazes de aprender qualquer coisa, né? E de absorver o conteúdo, de fazer o exercício, de ir para a prova e passar na prova e passar de ano. Não vai ser uma matéria que vai fazer ele acreditar ou ele potencializar que ele é incapaz de verdade e acabou. Então, pode ser que tem alguma... Ok que pode passar pela cabeça de vocês, professores e pais, várias objeções como, mas isso isso não tem muito resultado, isso eu tento conversar e o aluno não quer. Mesmo assim, a gente, enquanto pai, a gente vai ter um trabalho aí de incentivar a conversa com os filhos dentro de casa e o professor incentivar a conversa do aluno dentro da escola, né? Esse é um trabalho do professor e do pai. O trabalho do aluno vai ser aceitar essa conversa e voltar para conversar mais. Mas a gente, enquanto pai e educador, incentivar sempre, querer mesmo o diálogo, isso vai, mais cedo ou mais tarde, plantar uma semente dentro desse aluno e dentro desse filho de que sim, ele é capaz. Que a gente não acredita que ele é incapaz, e sim que ele é capaz, né? Os professores, enquanto os pais, eles configuram nos adolescentes, nos filhos,
né, nos alunos, de um modo geral, figuras, o pai, enquanto pai e mãe, figuras parentais, que são figuras de autoridade, que são figuras que mostram o que é bom, o que não é, o que é certo, o que é errado, quais são as regras, quais são as condutas a serem tomadas, quais são as proibições também. Então, colocando um pouco de teoria nessa conversa, que eu acho que é muito importante para a gente ter um respaldo, para a gente saber de um jeito científico até do que eu estou falando, análise transacional, que é uma teoria do desenvolvimento, ela diz que nós temos o nosso ego, e o nosso ego, que é o nosso si mesmo, ele é dividido em partes, 3 partes. O estado de ego pai, o estado de ego adulto, o estado de ego criança. E quando a gente fala das figuras parentais, das figuras que representam autoridade, que representam todas as regras, todas as proibições, todas as condutas, tudo que diz respeito a cuidar, a educar, a gente está falando do nosso estado de ego pai. Então, os professores e os pais estão aqui, né, nesse estado de ego pai, que diz que é propriamente a educação que a gente dá para os filhos e a educação que a gente dá para os nossos alunos. Então, quanto mais a gente pode conhecer, e aí essa ferramenta que a análise transacional nos mostra, o nosso estado de ego pai, a gente vai estar mais instrumentalizado enquanto pai, enquanto professor, para lidar melhor com um aluno, para lidar melhor com os nossos filhos, com os nossos alunos. Então, é essencial que a gente se instrumentalize. E a análise transacional é uma excelente ferramenta de educação para a gente enquanto pai educador. Porque a gente vai ter uma teoria que vai nos mostrar um caminho muito simples, de uma abordagem de fácil acesso, que é possível sim a gente se tornar um pai ok, um professor ok. E quando eu falo de pai, eu falo pai e mãe. E um professor ok e um pai ok é um pai e um professor que tem livre acesso para o filho, tem livre acesso para o aluno, que entende que a educação é primordial, é essencial para qualquer ser humano. Então, para a formação de um filho, para a formação de um aluno, é essencial que ele tenha uma boa educação, uma educação ok, uma educação que vai beneficiá-lo para o resto da vida, porque conhecimento é uma coisa que a gente não perde, a gente vai levar o nosso conhecimento para o resto da vida, né? E quando a gente tem a possibilidade de ter um aprendizado, de ter uma educação ok, de excelência, de alta performance, a gente se torna uma pessoa ok, a gente se torna uma pessoa saudável, a gente se torna uma pessoa acessível aos outros, de compreensão fácil, que propicia esse jovem a se tornar um adulto espontâneo, um adulto consciente, um adulto que tem intimidade com o outro, que nada mais é que a autonomia, que também Eric Berne, que foi o criador da análise transacional, nos diz que a autonomia é quando o indivíduo governa a si mesmo, né? Quando ele tem o poder para ele e para o outro, quando ele tem a consciência de si e do outro, quando ele tem a intimidade, quando ele pode se sentir íntimo do outro, chegar perto do outro, conhecer o outro na sua plenitude, né? E espontaneidade, quando ele pode ser flexível, né? E não ser impulsivo, perdão. Então, tudo isso vai nos mostrando que o caminho de pessoas ok é o caminho de se chegar à autonomia, né? Então,
isso tudo com uma educação, isso tudo que eu acabo de falar, com uma educação ok, através de professores de alta performance, pais de alta performance, a gente consegue sim tornar os nossos filhos, nossos alunos, indivíduos de alta performance, indivíduos que vão absorver uma educação plena e levar para a vida inteira. Né? E de alguma forma isso vai se tornar sustentável. Com gerações futuras isso vai passar de uma geração para outra. Então a gente vai semear e colher coisas muito positivas e muito boas. Então esse é o meu convite para a gente sempre olhar. E sim, olhar para questões da gente enquanto pai, enquanto professor, de como que a gente está lidando com os nossos alunos, com os nossos filhos. De novo, essa comunhão, né? Essa educação em conjunto, que eu acho que tem a ver e que é extremamente possível de professor com pai, ela vai ajudar esse adolescente a chegar na vida adulta muito mais propício ao alcance da autonomia do que o contrário. Muito mais instrumentalizado a ser uma pessoa autônoma do que o contrário. Que, na verdade, é também o que a análise transacional promove e oferece pra gente enquanto aprendiz. Então, eu acho que vai dar super certo. Vamos sempre nos conscientizar que a gente, enquanto educador e enquanto pai, a gente, quanto mais instrumentalizado, quanto mais aprendizado a gente tem, mais a gente consegue colocar isso para os nossos adolescentes, para os nossos filhos. Então, por que é importante quando eu falo do estado de ego pai? Né, que estão ali todas as crenças, todas as regras, todas as proibições, toda a conduta e a educação por si só. E a educação que a gente vai passar para os filhos e para os nossos alunos. Quanto mais a gente entende isso, a gente vai estar com recursos instrumentalizados para educar e para orientar. Então, quando um professor é abordado por um aluno no momento de desespero e esse aluno fala que ele não acredita e ele é incapaz e ele se acha burro de aprender qualquer tipo de matéria, um professor que pode ouvir além do que ele está dizendo da sua incapacidade, ele vai promover para o aluno e vai provocá-lo no sentido positivo de que o que você está querendo me dizer com isso? Tá, você tem essa dificuldade nessa matéria, mas e aí? O que é essa dificuldade? O que eu posso te ajudar além do que você está me falando? Né? Então, uma escuta que vá um pouco além do que só o acolhimento que esse professor vai precisar ter de acolher o sofrimento desse aluno que chega chorando. Então, esse aluno chega chorando, o professor escuta, espere ele parar de chorar, e aí ele se acalma e aí ele pode conversar, promover uma conversa, um diálogo. Tá, mas e aí, essa incapacidade? Então, quando tem essa abertura, quando o professor possibilita esse espaço de escuta para esse aluno, nesse momento o professor está dizendo para esse aluno, olha, eu estou aqui, estou querendo ouvir o seu problema, compreendo a sua dificuldade, mas olha só, a gente vai poder resolver junto isso. Quando se possibilita esse espaço de escuta, esse aluno, ele vai sair dessa conversa muito melhor. Ele vai sair dessa conversa acreditando de alguma forma que tem jeito de resolver essa dificuldade que ele está passando. E que o professor não acreditou que ele é incapaz e que ele não vai conseguir, mas sim que tem jeito para a dificuldade, para ele atravessar essa dificuldade e conseguir resolver a questão que ele precisa resolver. Então, é simples desse jeito que eu estou falando. Um espaço de escuta dentro da escola
ele abre portas e a gente planta uma semente com muito potencial em cada aluno que precisar ter esse espaço. E o contrário, quando a gente não propicia isso, quando a gente olha o aluno sendo mais um aluno dentro da escola, esse aluno vai continuar acreditando que ele é incapaz. Porque a gente, enquanto indivíduo, a gente não quer ser visto como sendo mais uma pessoa no mundo. A gente quer ser visto como a gente é, pelo nosso nome, pela nossa história, por quem a gente apresenta. Então, eu sou Juliana Rossetti, sou psicóloga, Então, o aluno também ele tem uma identidade, ele tem um nome, ele não é só mais um número. Então, em outro vídeo eu falava de uma paciente que veio me contar que ela tinha um assistente na escola, que ele era muito querido na escola, porque ele conhecia os alunos pelo nome. Isso tem um diferencial muito grande. E a gente, enquanto pessoa, sem ser aluno, que a gente foi aluno também, a gente gosta muito de ser reconhecido pelo quem a gente é. Então, quando uma pessoa fala, então, qual é o seu nome? Meu nome é Juliana. E aí a gente pode começar um diálogo sabendo que eu tenho um nome e a outra pessoa tem um nome. Isso faz uma diferença muito grande. E a gente tem mais vontade de conversar, né? De falar e de ser ouvido, quando a gente é reconhecido pelo quem a gente é, por quem a gente é. Então, isso na escola tem um grande diferencial. Os professores que tratam os alunos pelo nome, que sabem um pouco da história desse aluno, possivelmente ele tem alunos que têm um resultado mais positivo, poucos alunos que não têm esse resultado. Esse professor vai ter poucos alunos com resultados negativos e muito mais alunos com resultados positivos. E esse aluno vai guardar esse professor para o resto da vida. Ele vai entrar e vai fazer parte desse estado de ego pai que eu falava, porque o estado de ego pai, de alguma forma, a gente vai absorvendo e vai tendo figuras parentais ao longo da nossa vida inteira. Não é só quando a gente é pequeno e adolescente. Então, possivelmente, se eu perguntar para você qual foi o professor, o que você lembra na sua escola e qual o professor que você lembra, ele está lá no seu estado de ego pai, porque ele fez tanta diferença para você que ele te marcou. Então, você lembra desse professor, né? E aí a gente não esquece. Então, quando eu posso me direcionar ao aluno pelo nome, ele vai ter um vínculo comigo maior. E é isso que a gente quer promover dentro das escolas. Um vínculo professor-aluno que seja positivo, que seja funcional, para que o aluno possa resolver as questões que ele tem e aprender o que ele precisa aprender. E o professor também tem um feedback do aluno que ele está aprendendo, porque o professor que é ok, ele tem dos alunos dele um feedback positivo também, ok. Então, vai ser bom para aluno e para professor. E aí, dentro do âmbito familiar, vai ser bom para pai e para filho. Quando eu abro um espaço de escuta para o meu filho dentro da minha casa, com ele, de que o que é que está acontecendo que você está gritando e que você está chorando desse jeito. Então, vamos conversar. E sempre possibilitar esse espaço, a criança se acalma, retoma, a gente acolhe isso e a gente vai conversar. E a gente vai fazer combinações, a gente vai falar e abrir o espaço para o que está acontecendo, para o filho falar o que está acontecendo com ele. Então, isso tem uma grande diferença, isso faz uma grande diferença. Isso não é complicado, isso é simples assim, e se promover esse diálogo é sempre muito bom, e o que a gente vê que dá certo. E aí, retomando um pouco do estado de ego pai, só para a gente poder entender melhor como que a gente, pai educador, pode se instrumentalizar, pode absorver esse conhecimento melhor, quais foram as minhas figuras parentais enquanto pai, enquanto professor?
quais são, na verdade, né? Porque ela tá viva aí dentro da gente. Então, qual é a minha história de vida? Em relação aos meus pais, o que eu absorvi da figura parental, né? O que eu parental no sentido de pai e mãe mesmo. Porque a gente pode entender também que dentro do estado de ego, as figuras parentais, o pai e a mãe, é como se eles fossem a cópia exata do meu pai e da minha mãe. Então eu absorvi muito isso. Então, como é que é isso para mim enquanto pai e enquanto educador? Porque se eu tenho isso mais consciente, se eu abro esse espaço para fazer essa reflexão, eu vou entender como que eu ajo dentro da minha casa como pai e como eu ajo na escola como professor. Porque é por ali também. Porque se a gente entende que o nosso estado de ego é a educação mesmo que a gente passa para os filhos e para os alunos, eu enquanto professor e enquanto pai, tendo consciência mais do meu estado de ego, quais são as figuras parentais, como que foi a influência do meu pai e da minha mãe na minha vida, eu vou poder educar meu filho e o meu aluno de uma outra forma, com uma maior consciência. Porque vamos retomar ali um pouquinho naquele exemplo que eu dei da adolescente que chega desesperado, chorando, que não sabe o dever de matemática. Esse professor que tem essa consciência dessas figuras parentais, do seu pai e da sua mãe, quando ele era só um filho e ele era ensinado, ele vai ter um respaldo e um recurso maior, um espaço interno maior e melhor para lidar com essa adolescente que chega chorando, desesperada e acreditando piamente que não tem jeito, que ela não vai aprender a matemática. Né? Então ele vai saber que às vezes ele passou também por essa mesma experiência de achar em algum momento da vida de aluno que ele era burro, que ele não dava conta, e ele não teve um professor que falasse para ele: não, mas você não é burro, você dá conta. E aí ele pode fazer isso para esse aluno, ou ele ter uma experiência até boa de que não, eu tive um professor que falou para mim que eu não era burro, que eu tinha capacidade. Então a gente acionar isso, a gente ter consciência dessas figuras parentais dentro da nossa vida, ela é primordial e essencial para a educação. De novo, a educação de filho e de aluno. Então, quanto mais consciência, mais recurso eu tenho das minhas figuras parentais, de como eu lidei com isso, como que era para mim, se era bom, se não era, meu ambiente familiar, se era positivo, se era negativo, dentro da escola, enquanto aluno, como é que era para mim, como eu vi os meus professores, abrindo essa consciência, eu vou ter muito espaço e vou ter, de novo, um espaço emocional para lidar com as questões dos meus adolescentes, dos meus alunos que sofrem pelas dificuldades que eles passam, porque a gente sofre também por outras dificuldades. Então, essa é a dica que eu quero trazer hoje, o conceito de estado de ego pai, que a gente vai falar em outros vídeos, e que sim, é um instrumento muito potente para a gente enquanto pai e educador. A gente sempre ter a consciência das nossas figuras parentais, de como a gente foi ensinado enquanto filho, de como que era a nossa vida dentro da escola enquanto aluno, para agora que a gente se tornou pai e a gente se tornou educador, como que a gente pode transmitir e como que a gente pode ajudar os nossos filhos, nossos alunos, adolescentes. Então é isso, aguardo vocês, logo estarei de volta. Um abraço.